Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o sexto ano. Pegue o livro aí de vocês e abram na página 15. Hoje nós vamos falar sobre o teatro. Teatro na qual o que a gente precisa para ter uma peça de teatro? Nós precisamos de um ator ou atores para representar uma história. E nessa história contada, certo? Ela pode ser uma tragédia ou pode ser uma comédia. Isso tudo a gente está vendo aqui aconteceu lá na Grécia Antiga, certo? Quando o teatro nasceu. Tanto é que no século 6 a.C., né, um camarada chamado Tespis, tá? Esse camarada ele vai subir em cima de uma carroça, vai botar uma máscara e vai falar que é o deus Dionísio e vai falar, né, recitar lá como se fosse o deus Dionísio falando. Por isso que essas carroças depois, anos depois, né, essas carroças vão ser chamadas de Teps. Por quê? Em homenagem a esse camarada aí chamado Tepes, que diz que foi um dos primeiros, né, atores. Ele é o primeiro fundamental apresentação cênica. Então, ele, em homenagem a ele, foi dado. Por quê? Por muitos anos, antes de aparecer realmente os anfiteatros, os teatros, tá, na Grécia, as pessoas faziam essas apresentações em feiras, tá? E as pessoas iam para lá e faziam ou comédia. Comédia normalmente é você falando no modo cômico de um certo fator, que ele pode ser social ou ele pode ser político. Social, normalmente, a comédia ela é engraçada porque, às vezes, a pessoa fala uma realidade nossa. Você vê naquilo ali, e você acaba achando engraçado aquilo que lhe passa. Tá? E a comédia é mais ou menos isso. Ao passar dos anos aí, por exemplo, a comédia ela vai pegar a Idade Antiga, que vai nascer aí na Grécia, vão começar a construir grandes anfiteatros. Vocês podem ver aqui, tem um teatro de Delfos, né, na Grécia, como está aí no livro, realmente um teatro, né, a céu aberto, na qual os atores ficavam lá embaixo e as pessoas ficavam em cima olhando ele. Hoje em dia não, os teatros eles são diferentes, né? Você fica embaixo e os atores representando em cima do palco, acima daquelas pessoas. Mas antigamente eu acho até interessante esses teatros gregos, que realmente você olha assim, né? Você não olha para cima, você olha para baixo. Eu acho que é até mais confortável, até a nível de pescoço. Mas o teatro, ele vai, essa ideia de representação, certo? Vai ser um meio da qual os atores vão poder, como eu falei anteriormente, falar sobre como essa sociedade vivia. Você poderia falar no sentido, também eu esqueci que também tinha muita representação na Grécia Antiga sobre as histórias dos deuses. Inicialmente era uma coisa mais voltada para os deuses, porque nós sabemos que na Grécia Antiga os deuses, certo, eles tinham uma certa, ele tinha uma aparência humana e ele estava ali criando, os deuses gregos, eles manipulavam os seres humanos como se fosse brincadeiras para eles, tá? Tanto é que os deuses, os deuses gregos, eles são pessoas na quais elas têm virtudes e têm defeitos, tá? Diferente dos deuses hoje, né? Vamos botar aí dentro da região cristã, por exemplo, nós sabemos que Jesus é um homem puro, sem defeito, um homem que não teve
maldade, só trouxe bondade, certo? Dentro da religião cristã. Mas na mitologia grega, os seus deuses, eles eram pessoas, né? Seres humanos, na qual tinham defeitos e virtudes, e manipulava, dependendo da pessoa que eles queriam, eles manipulavam essas pessoas. E às vezes tinha deuses que tinham relações, né, amorosas com seres humanos. Tanto é, dos filhos que nasciam do Deus, né, com o ser humano, eram semideuses. E isso tudo era representado no teatro grego, inicialmente. Aí depois, claro, como eu falei para vocês, eles vão começar a falar um pouco também de uma sociedade, também vão contar histórias, certo? Que você pode falar assim, poxa, isso é impossível de ter acontecido, mas eles passaram isso no teatro. Então, como eu estava falando para vocês, agora vamos falar um pouco aí da tragédia e a comédia no teatro grego, tá? A tragédia, ela, quando a gente fala tragédia, a gente pensa em coisas ruins, né? Aconteceu, alguém morreu, alguém foi atropelado, alguém foi assassinado, né? Ou a pessoa realmente infartou, morreu. Oh, que tragédia, né? Então, a tragédia na Grécia Antiga era um pouco diferente do que é a tragédia que a gente vê. A tragédia, ela conta um pouco do que é predestinado, que pode ser divino ou não, né? O cara está predestinado a acontecer aquilo com ele. Como pessoas falam aí, poxa, é o destino que quis isso que acontecesse. E a gente fala muito isso. No teatro, na tragédia, por exemplo, eles colocam o herói, certo? Sofrendo, o herói precisando de ajuda, e ele de repente consegue às vezes superar aquele problema ou não, tá? E a pessoa que está vendo a peça às vezes acaba se identificando com a tragédia vivida por esse herói. Por exemplo, se a gente vê hoje aí, nós temos aí esses filmes que nós temos aí da Marvel, né? Que tem lá o Thor, tem eu esqueci o nome dos personagens agora, mas tem uma personagem que eu esqueci, acho que é a Viúva Negra, que tem um lance de um dos filmes que ela começa a ter um romance com um personagem que é o Hulk. Quando ela conta a sua tragédia, né, de ter chegado ali daquele fato, dela ser treinada, mas teve que ter cirurgias contra ela para ela não poder ter filhos, não ter nada. Ela tentou, assim, dentro dessa tragédia, ela ser uma mulher que não poderia ter relações românticas ou amorosas com ninguém. E de repente ela vê na figura do Hulk, né, uma pessoa que ela pudesse amar, tá? Então, o que acontece, né? Como eu estava falando, então pessoas acabam se identificando com os personagens do filme e mostra ali o Hulk com seus problemas também, tá? Problemas esses nas quais ele se transforma num monstro, vamos botar assim, e ela não pode ter nenhuma relação amorosa porque ela foi treinada para ser seca naquilo que ela faz, mas no final ela consegue se apaixonar. O Hulk, né, o personagem, também se apaixona por ela, mas ele não vê nela um futuro, porque mesmo que ele se apaixone por ela, é um amor impossível. Vocês já viram o filme nessa visão? Às vezes não. Mas de qualquer maneira, tem pessoas que vai ver o filme e vai se identificar. É aquele amor impossível. Você se apaixona pela pessoa, a pessoa até se apaixona por você, mas é um amor que não pode ser permitido. Por exemplo, na tragédia de Shakespeare, aí a gente já está falando um pouquinho mais na frente, que isso a gente não vai ver esse ano, só vai ver ano que vem, tá? Por exemplo, como Shakespeare, né, o inglês, o dramaturgo Shakespeare, ele, por exemplo, cria lá Romeu e Julieta.
na qual duas famílias brigam, certo? Duas famílias brigam e nessas famílias o do Romeu e Julieta se apaixonam. E as famílias, claro, não vão aceitar esse romance. Então, dentro da peça, conta o quê? Que Romeu e Julieta resolvem fugir. Então ela toma uma substância na qual ela vai dormir e parecer que está morta. E manda avisar Romeu para encontrar com ela e falando que ela tomou aquilo ali para dar aquela coisa de tragédia como ela tivesse morrido. E vem Romeu sem saber o que tinha acontecido. Quando ele olha lá ela morta, ele sente uma dor no peito e acaba se matando, porque perde o amor dele. Quando ela acorda e vê ele lá morto, aí ela vai e se mata também. Então isso aí é totalmente uma tragédia. Então a tragédia romana, ela é isso. É ver dentro do personagem aquilo que você pode ver em você mesmo. Tá? Por exemplo, temos aqui vários, na época da Grécia Antiga, aí no último parágrafo aqui, olha lá, Prometeu acorrentado de Esquilo, Édipo, o rei, de Sófocles e Medeia e de Eurípides. São exemplos de tragédias que se destacaram no teatro da Grécia Antiga. Agora a gente falando um pouco da comédia, aí já é diferente, tá? Lendo aqui, ó, já na comédia grega não pretendiam comover, mas fazer rir. A comédia é isso. Quando a gente fala comédia, você já começa a rir, tá? Aristófanes escreveu comédias muito importantes para a popularização do teatro, como a Vespas, as Aves, as Nuvens e outras. Sua peça fazia com que os espectadores se dessem conta dos seus próprios defeitos rindo deles. Conheça algum trecho de um diálogo de Medeia, que está aqui na página 17, tá? Depois vocês dão uma lida ali. Mas, normalmente, a comédia, ela é feita dentro da qual mostra os defeitos de uma sociedade na qual você vive. Por exemplo, uma comédia hoje, que a gente poderia colocar dentro do que a gente vive. Nós brasileiros vimos graças, né? Nós estamos numa tragédia grega, mas conseguimos transformar numa comédia dentro do que a gente vive, tá? Tem muita gente aí, por exemplo, teve uma vez que eu vi, estava muita chuva aqui no mês de janeiro, é o mês que mais chove aqui no Rio de Janeiro, aí botaram lá um rapaz pulando, né, uma poça d'água muito grande para pegar o ônibus. Aí o pessoal tirou a foto do rapaz ele no ar, aí o cara botou assim: em plenas Olimpíadas já temos aí salto em altura. Por exemplo, quando falo da televisão, tá? Hoje muita gente está ficando mais gordinha, ainda mais nessa época de pandemia, o pessoal está comendo demais. Então as pessoas fazem comédias sobre a pessoa estar mais gordinha. Tem gente que leva como tragédia, mas quando mostra a realidade, certo? Aí a pessoa vê graça naquilo ali porque ela vai se identificar com aquela comédia. Então a comédia, ela pega nada mais, nada menos coisas do nosso cotidiano, na qual no momento que a gente está vivendo pode ser uma tragédia, mas conforme passa, né, se torna uma comédia. E você ri, a nossa vida, tanto é que dizem, né, a vida é uma comédia. A gente está rindo de tudo, mesmo a gente vendo que nós estamos em situações ruins. A gente vê como uma tragédia, mas eu falei para vocês aí a diferença da tragédia grega para a tragédia que a gente usa essa palavra na atualidade. E a comédia, por exemplo, o Hassum, um grande comediante, né?
Nós na fita teve um episódio no teatro que ele fala que para que o camarada vai escalar uma montanha? Ele sobe a montanha, chega lá no topo da montanha, ele não faz nada, não joga uma pedra, não grita, simplesmente chegou lá e depois desce. Para que eu vou fazer isso? Aí às vezes ele até brincou, às vezes o cara tinha que bater o recorde, que é dele, para subir aquela montanha. Aí ele coloca a vida dele em risco para bater o recorde que já é dele. Para que eu vou bater um recorde que é meu? Quer dizer, se é meu, que tem que se arriscar é outras pessoas, não eu. Mas não, eu quero bater o meu recorde. Então quer dizer, isso é uma coisa que acontece de repente num lado esportivo. Claro, o cara que é esportista, ele vai querer subir como um desafio para ele. Parrasson, ele viu comédia nessa coisa, que o cara sobe uma montanha para quê? Ainda mais que na época ele era gordinho, antes dele fazer aquela cirurgia de redução de estômago, certo? Ele agora está magrinho, mas na época que ele era gordinho, ele fazia comédia da própria obesidade dele, né? Então, é isso que é a vida. Para você viver, às vezes você tem que viver uma comédia, tá? Então, o teatro é isso, tá? O teatro que vai nascer na Grécia, tá? Nos moldes tragédia e comédia, e vocês vendo aí que realmente o teatro veio da Grécia e veio mostrar para o mundo, que é até os dias de hoje. Claro, a gente não vai ficar aqui só por aqui do teatro não, que a gente só está dando um passozinho para a gente saber o que realmente é o teatro. Depois a gente vai aprender, não agora, mas o teatro romântico, teatro clássico, tá? Tudo isso não agora. Depois a gente vai aprender um pouco mais, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. Aproveitem aí, façam em casa a página 17 e a página 18. Claro que tem alguns exercícios aí que o certo é a gente fazer em sala de aula. Tentem fazer, depois quando a gente fizer uma próxima aula aí, a gente tenta corrigir isso aí. Claro que cada um tem que fazer aí os moldes dentro da sua visão, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço, tchau!